Salve rapaziada, vamos lá para mais um vídeo de matemática com K4. Deixa o like e se inscreve no canal, tamo junto. Vamos lá. Subtração. Qual é a definição de subtração de uma maneira mais simplificada? É retirar um determinado valor. E uma observação: a subtração é a operação oposta da adição. A adição adiciona, a subtração retira. Agora vamos para a nomenclatura. Vamos lá. Vamos lá. A parte de cima, que é o maior número, quando a gente vai fazer uma conta de subtração, se chama minuendo. Então, o maior número se chama minuendo. A parte de baixo que a gente retira, que a gente subtrai, se chama subtraindo. E o resultado se chama resto ou diferença. Ou seja, sei lá, vamos supor esse exemplo como fosse a questão financeira. Eu tenho R$ 5, então esses R$ 5 seria meu minuendo. Mas eu paguei uma conta de R$ 3, ou seja, eu tive um saldo negativo, porque eu paguei a conta, então fiquei com menos 3. Então, o meu total era o minuendo, que era meus R$ 5. Meu subtraindo foi menos 3, que foi a conta que eu paguei. Então, o resto que sobrou após eu efetuar após eu efetuar o pagamento da minha dívida foi R$ 2, ou seja, o resto é a diferença. Então, exemplo, qual o resto ou a diferença de 5 menos 3? 2. Por quê? Porque o 5 é a maior parte, se chama minuendo, aqui está subtraindo, se chama subtraindo, e o resto se chama diferença. Então, quando a questão perguntar qual é o resto ou diferença de, sei lá, 5 e 3, ou seja, vocês vão fazer o 5 menos 3 e o resto, ó, a diferença, que são a mesma coisa, só muda o nome, vai ser 2. Então, quando uma questão perguntar qual é o resto ou a diferença, vai ser o resultado da subtração de dois números ou mais. Vamos lá agora para o oposto de um número. Um oposto de um número é o próprio número com o sinal oposto. Então, nesse caso, vamos lá. Aqui eu representei pela letra A, que não é um número, mas é uma letra só para exemplificar. Então, o oposto do número é o quê? É o oposto dele. O oposto da letra A positiva é o A negativo. O oposto de 5 positivo é o 5 negativo, ou seja, o oposto do número só troca o sinal. Se ele for positivo, ele fica negativo, e se ele for negativo, ele fica positivo. Só faz essa inversão. Então, 5 positivo vira 5 negativo. E o 5 negativo, ele vira 5 positivo. Vamos lá para os outros exemplos. 8 positivo vira menos 8. Ou seja, vira 8 negativo. Deixa eu focar. Não focou. Então, o oposto de número positivo é o negativo. E o oposto de número negativo é o positivo. Basicamente, só tem a troca sinal. Então, vamos lá, recapitulando. O oposto de 8 positivo é o 8 negativo. E o oposto do 8 negativo é o 8 positivo. Ou seja, é só o caminho inverso. Por isso que a subtração é a operação oposta da adição. Porque aqui, ó, aqui é uma adição e o elemento oposto dela é o número negativo. E assim por diante. Adição e subtração são opostas por conta disso. A adição adiciona e subtração retira. Na adição, Na adição existe algo chamado comutativa, que diz que, mesmo se a gente trocar um número, não altera os valores. Já na subtração não existe isso, por quê? Não existe comutativa, valores, porque são valores diferentes. Na adição, se a gente fizer, por exemplo, 8 mais 2 dá 10. E se eu fizer 2 mais 8 também dá 10. Isso na adição. Essa se chama propriedade comutativa, porque mesmo se a gente trocar os valores, o resultado permanece o mesmo. O 8 mais 2 deu 10, porém eu inverti. O 2 veio para cá e o 8 para cá, ou seja, 8 mais 2 dá 10 e 2 mais 8 dá 10, ou seja, são os mesmos números, só que com ordem diferente, porém dá o mesmo valor. Isso é somente na adição. Na subtração não existe isso. Na subtração, se a gente fizer essa troca, altera os valores. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que isso aqui é tudo dinheiro, fica mais fácil de representar. 5 menos 3 dá 2, então eu tenho R$ 5, paguei uma dívida de 3, fiquei com R$ 2. Porém, se eu fizer a troca, vai ser um valor diferente. Se eu tenho R$ 3, paguei R$ 5 de dívida, eu paguei R$ 3, mas ainda fiquei devendo R$ 2, ou seja, menos 2. Então vocês podem ver que não existe a contativa. Se eu trocar
a ordem altera os valores. Na adição, não. Na adição, mesmo se trocar os valores, o valor permanece o mesmo. Mesmo se eu trocar a ordem que eu somo, o valor permanece o mesmo. Na subtração, não. Na subtração é diferente. Então, 5 menos 3 dá 2. Mas 3 menos 5 fazendo a troca dá menos 2. Ou seja, o resultado é diferente. Se vocês tiverem dúvida, imagine como isso aqui tudo fosse dinheiro. Se você tem 5 reais e paga 3 reais, você pagou a dívida e ficou com 2 reais sobrando. Mas se você está com 3 reais e paga uma dívida de 5, você pagou os 3 normal, porém ainda ficou devendo 2 reais, porque o número que você tinha era menor do que sua dívida, beleza? Vamos aqui para outro exemplo. 8 menos 5. 8 menos 5 é 3, ou seja, você tem uma dívida de 8 reais. Perdão, você tem um saldo positivo de 8 reais, você está com 8 reais, pagou uma dívida de 5. Ficou o quê? Você pagou a dívida e ficou com 3 reais sobrando. Pronto, positivo. Aqui dá até para fazer uma carinha feliz, que você não ficou devendo nada. Porém, se você tiver com 5 reais, tiver uma dívida de 8, você paga os 5 reais, porém vai ficar devendo menos 3. Ou seja, da dívida de 8, você acrescentou os 5 reais, você pagou os 5 reais, pagou uma parte, mas ainda ficou devendo 3 reais. Ou seja, na subtração não existe a contativa por conta disso. Na adição, se a gente trocar, permanece os mesmos valores. Na subtração, se a gente trocar, muda o valor final. Então isso é muito importante vocês verem isso para não acabar confundindo e também enxergar isso aqui tudo como fosse a questão de dinheiro. As 4 operações você pode tranquilamente ver como fosse a questão de dinheiro. Até porque a gente não quer perder dinheiro, então é mais fácil. Então, vamos lá, revisão rápida aqui. Vamos supor que seja o dinheiro. Então vamos lá aqui rapidão. O valor oposto. Então se eu tenho 5 reais, então o oposto desses 5 vai ser menos 5. Então se eu tenho 5 reais de saldo, minha dívida se eu fosse o oposto seria o quê? Menos 5 reais. E assim por diante. Todos esses números vocês podem ver como fosse dinheiro. Aqui na troca a mesma coisa. Vocês podem pensar, eu tenho 5 reais, paguei 3, sei lá, tô com 5 reais, comprei uma coxinha, fiquei com o quê? 2 reais de troco. Porém, se eu fosse ao contrário, se eu tivesse com 3 reais, para pagar uma coxinha, por exemplo, eu tenho 3 reais, mas a coxinha custa 5. Não tinha como eu comprar. Então, aí que surge essa necessidade, que mesmo se trocar os valores, mesmo se trocar os valores, o resultado é diferente. Então, nesse caso, você pode imaginar. Nesse caso, você nem ia poder nem comprar coxinha, porque você ia comer a coxinha e ficar devendo reais. Se for alguém com confiança, você ia poder comprar confiado. Então, é basicamente isso. Vamos supor, porque aqui eu quero mostrar a matemática no cotidiano. Então, vamos usar aqui uma forma hipotética, não leve ao pé da letra. Porque, vamos lá. Vamos supor que você vai na barraca de seu Zé. E seu Zé é de confiança, ele confia em você, você pode comprar fiado e tudo mais. Aí tu tá morrendo de fome, tá com a fome daquela. Aí a coxinha custa 5 reais, aquela coxinha bem boa, com frango, uma bexiga toda, uma boa toda mesmo. Aí, exemplo, você tem apenas 3 reais, mas a coxinha custa 5. Então você diz, seu Zé, vou lhe dar 3 reais, mas eu vou ficar lhe devendo 2 reais. Ou seja, você vai ficar devendo menos 2. Então essa é uma questão da matemática no dia a dia. Para quem fala que a matemática não tem importância, esse é um exemplo. Até com o cara for para fiado ou ficar devendo por conta que não tem um dinheiro ou algo do tipo. Enfim, essa foi mais uma aula de subtração, uma aula aqui rápida, só dando um resumo de como funciona a matemática no cotidiano e tudo mais. Se inscreva no canal, deixa um like, compartilhe e tamo junto. Vamos cada vez crescer mais. Valeu!